E agora eu quero ler um versículo com você e apenas trazer, não a exposição desse texto em si, mas uma meditação para o seu coração nessa manhã. Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, 18, que nos diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus irmãos, nesses últimos 2 meses, eu creio, nós temos conversado no conselho da igreja e uma situação que é patente nas nossas conversas é que nós precisamos de renovação. Algumas vezes nós analisamos alguns fatos, conversamos, pensamos, e o que a gente entende é que se o Senhor não visitar, não trabalhar, se não vier do Senhor algo para as nossas vidas, tudo aquilo que nós vivenciamos na rotina da igreja é apenas coisa de homens. Por que isso? Porque o andamento da vida da igreja é muito igual. Cada domingo é bem parecido com o outro na sua dinâmica. Cantamos, oramos, lemos a Bíblia, alguém expõe a palavra do Senhor, o pastor está sempre trazendo uma palavra, os louvores são entoados, bem tocados, e o que a gente vê é que realmente é semelhante um domingo para o outro. O que traz a diferença? A presença manifesta do Senhor, a ação de Deus, um toque do Espírito Santo, que faz com que a mesma palavra faça diversas ações em diversos corações, em situações diferentes. Alguém ouve a mesma frase, mas o Espírito aplica conforme a necessidade de cada um, conforme o plano eterno do Senhor para cada um de nós. E é interessante que o testemunho às vezes eu ouço uma canção e aquela canção traz sobre mim uma palavra. E um outro irmão diz: quando fulano orou, Deus tocou no meu coração e algo aconteceu. E um outro diz: aconteceu tal coisa, mas o fato é, irmãos, que é Deus agindo quem traz a diferença entre cada situação que nós vivemos aqui. Nós entendemos, irmãos, que Deus precisa estar perto de nós para que nós alcancemos a graça, a bondade dele. Esse perto aqui não significa o perto físico, mas é aquele perto no sentido de Deus estar agindo e acompanhando-nos em todos os instantes da nossa vida. O salmista, durante todo o salmo, vai falar da bondade de Deus, e é interessante que no versículo de número 8 ele diz: prova isso, experimenta isso, investe em viver essa situação, provai e veja. Ele não diz, talvez vá acontecer, ele diz, provai e vede, comprove que Deus é bom. Mais ainda, meu irmão, quando ele vai desenvolvendo o salmo, ele vai comparando exatamente a vida do que ele chama de justo e dos injustos, dos que são amados e salvos pelo Senhor e dos que continuam na impiedade, os chamados ímpios. Irmãos, nessa noite nós teremos um tempo ou um período de culto diferente na nossa igreja. Das nossas caminhadas, das conversas e também por uma visão que a gente crê que veio do Senhor, nós entendemos que precisamos marcar um momento de dizer: Senhor, estamos diante de Ti, buscando renovação da nossa vida, buscando renovação da aliança que nós sabemos que o Senhor tem conosco. E hoje é o dia. Essa noite nós nos reuniremos como igreja aqui para buscar de fato renovar o nosso compromisso com Deus.
Deus tem um compromisso conosco, irmãos, desde os dias de Abraão. Isso nunca mudou. Abençoarei os que te abençoarem. Serei contigo. Será pai de multidões, foi o que o Senhor disse a Abraão. E através das semanas, dos meses, dos séculos, Deus vem abençoando aqueles que são seus. E isso não é diferente de nós hoje. Deus nos abençoa e Deus tem cuidado de nós. Mas é interessante, irmãos, que enquanto o nosso Deus é imutável, nós somos mutáveis. Enquanto o nosso Deus, na sua eternidade, mantém a sua fidelidade, eu sei que você já deve ter passado por milhares de carros que com adesivo Deus é fiel, não é verdade? Você já viu isso aí aqui em Juiz de Fora, em qualquer lugar desse país, e eu sou tranquilo para dizer isso, que em todos os lugares onde eu tive pelo menos um adesivo desse, eu já vi num carro. Mas eu nunca vi um adesivo dizendo, eu sou fiel. Eu nunca vi um adesivo dizendo, eu também respondo à fidelidade do Senhor. Porque a gente sabe que é um compromisso completamente impossível de nós mantermos todos os dias, em todos os tempos, em todos os lugares, com todas as pessoas, com todas as situações que nós passamos. Mas Deus é fiel. E eu quero convidar você, meu irmão, a pensar que se nós não voltarmos, revisitarmos o nosso compromisso com Deus, não dermos aquela polida nas nossas vidas, dizendo essa poeira tem que sair, essa questão que eu já me acostumei, essa questão de dizer vai ser assim agora, eu já sei como funciona, tal problema eu já sei como age. Se nós não te retirarmos a nossa situação de tranquilidade, sairmos um pouco da nossa zona de conforto e dizer, Senhor, preciso da tua visitação, Senhor, preciso que o Senhor trabalhe comigo para que eu não me acostume com as tuas coisas, no mau sentido da palavra. Se nós não buscarmos isso, irmãos, fica complicado para nós mantermos uma caminhada que é aquela que o Senhor nos propôs, de irmos por todo mundo e levar o Evangelho do Senhor. Uma coisa que a gente gosta é de quando a gente está tudo bem, a gente dizer, vamos dar uma pausa, vamos relaxar. Os discípulos do Senhor viveram isso. Fizeram 3 tendas. Apareceu Moisés, apareceu Elias, apareceu naquele momento transfigurado homens do Senhor. Jesus estava ali com eles. E depois daquele momento os discípulos disseram para Jesus, Senhor, vamos ficar aqui. Vamos montar as tendas e permanecer nesse lugar. Mas Jesus lhes diz, não, nós temos que descer porque há uma grande obra para ser feita. E isso, irmãos, tem que ser o nosso dia a dia. Experimentar a proximidade do nosso Deus, mas experimentar isso dessa forma que esse versículo nos tem trazido, ter um coração verdadeiramente quebrantado diante de Deus. Lucas capítulo 7 fala de um centurião que amando, se preocupando com o seu escravo, não era com a sua esposa, não era com um filho, mas com um escravo da sua casa. Ele manda os seus homens irem até Jesus, pedirem que Jesus o visitasse. Mais ainda, ele naquela percepção de que era um pecador, ele diz, não, Jesus não precisa vir. Basta que ele mande uma palavra e tudo será transformado. Aquele homem, irmãos, tem um coração quebrantado, porque ele diz para o Senhor que ele conhece a questão de ter pessoas sob sua ordem, ele sabe o que é uma hierarquia e ele sabia da autoridade e do poder de Jesus. Então ele diz, manda uma palavra, eu não sou digno de te receber na minha casa. Ele conhece que é um homem pecador, ele conhece que Jesus era o Senhor de todas as coisas. A resposta de Jesus diante daquela situação e das pessoas que estavam em volta sobre aquele homem é, eu não vi tamanha fé em Jerusalém. Aqueles homens deixam Jesus e quando chegam na casa daquele centurião, o seu escravo está curado. Coração quebrantado é entender, irmãos, que Deus é muito bom, não porque nós somos bons,
mas porque Ele nos ama. Coração quebrantado é saber que, embora estejamos vivendo talvez um tempo de calmaria, um tempo muito bom, nós não podemos relaxar, temos que viver num tempo de adoração e busca ao Senhor. Coração quebrantado significa, meu irmão, entender que por mais que eu esteja caprichando, eu sou um pecador, eu sou alguém que precisa de perdão, eu sou alguém que às vezes com a melhor das intenções eu trago feridas para a vida do meu irmão, às vezes com uma palavra, às vezes sem a menor intenção eu falo algo que pode ferir alguém. Às vezes com uma atitude também pensada, no momento de ira, eu posso ferir alguém. Às vezes no sentido de trazer algo que causou mágoa ao meu coração, eu posso machucar alguém com toda a intenção. Mas um coração quebrantado se reconhece: Deus, se o Senhor não toma conta da minha vida, eu vou cair. Deus, se o Senhor não agir em mim cada dia, mesmo sendo quem eu sou, eu vou cair. Perto está o Senhor desses que têm esse tipo de coração. Não porque eles são melhores, mas porque o quebrantamento abre as portas para a presença do Senhor. Mais ainda, irmãos, quantos de nós queremos salvação? Quantos de nós gostaríamos de ver nossa casa junto conosco? Quantos de nós não gostaríamos de ver os nossos amigos junto conosco? E às vezes nós temos até aquela justificativa: eu já falei do Evangelho, mas ele não ouve. O texto diz, irmãos, que o Senhor salva. O texto diz, irmãos, aqueles que têm o espírito oprimido, ou seja, um espírito humilhado, um espírito realmente derramado na presença do Senhor, o Senhor salva. Os salva e através dele pode salvar outras pessoas também. Eu ontem estive em Belo Horizonte na formatura dos 2 seminaristas do nosso presbitério. E o pastor Roberto Brasileiro, que trouxe a mensagem dessa noite, ele estava contando um testemunho de um jovem que a avó dele pediu que o pastor estivesse visitando aquele jovem porque ele falava coisas sem sentido. Só que era quase 1h da manhã quando ela ligou para o pastor. E aquele pastor disse para a esposa: eu tenho que ir lá. Essa irmã é uma serva do Senhor e eu vou lá. Irmãos, ele conta que durante 1h, tudo que aquele jovem disse para ele foi: eu não te chamei aqui, eu não te quero aqui. E a atitude dele foi: a sua avó me chamou e eu estou aqui para estar com você. E se calou, ficou de cabeça baixa, orando, esperando, e aquele jovem falava, ora praguejava, ora reclamava, e depois de um tempo que falou, ele se calou, e o pastor então disse para ele: eu quero te dizer que eu te amo em Cristo Jesus. Será que eu posso te dar um abraço? E aquele jovem disse: não. Eu não te chamei aqui, eu não te quero aqui. Você não é bem-vindo aqui. E ele disse que se calou e voltou a orar, e aquele jovem, depois de um tempo de silêncio, se levantou e voltou a andar de um lado para o outro e falando. E depois de mais de 1h falando, ele olha para aquele pastor, orando por ele ali, e diz: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero aquele abraço agora. E abraçado, o jovem começa a chorar e o pastor pode orar por ele. E o resultado daquela noite, irmãos, foi uma vida entregue ao Senhor Jesus. Porque alguém de espírito quebrantado, alguém de espírito humilhado, não por conta daquela presença, mas diante de Deus, entendendo que era Deus quem podia trabalhar naquela outra vida ali, não ele. Deus salva. O que eu quero te convidar, irmão, é nessa noite você vir pensando o quanto Deus pode realmente pegar você desse estágio em que você está e alçar você para um degrau mais alto. Tirar talvez a situação de letargia, de cansaço, às vezes aquele engodo que a gente diz: puxa, mas será que é só isso?
e dizer: não, sempre tem muito mais, porque Deus está perto de mim. Quero te dizer, meu irmão, que Deus está com você, sempre esteve. Deus nunca falhou contigo e nem vai falhar. Mas o que nós estamos tentando trazer ao seu coração é: e vocês têm buscado estar perto do Senhor? Às vezes nós pensamos: mas eu não preciso mais do que eu já tenho. Quem disse? Porque o Senhor é quem sabe quais os planos dele para você. Às vezes você pode e deve ser usado como bênção para tantas pessoas. Há tanta gente perto de você. E aí você pensa: mas como? A estratégia tem que vir de Deus, o momento tem que ser o de Deus, a palavra tem que ser a de Deus. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Mas para nós ouvirmos, a gente precisa tirar tudo aquilo que tem muitas vezes empoeirado e atrapalhado nossa caminhada. Minha palavra nessa manhã, meu irmão, é que você passe esse restante de dia pensando sobre isso. Que tal se você hoje, dizer para o Senhor: Senhor, eu quero reconsagrar a minha vida a Ti. Senhor, eu quero dizer que eu tenho estado plenamente satisfeito com tudo que eu tenho vivido. Mas eu quero ainda mais contigo. Eu quero novas alturas contigo. Eu quero, Senhor Deus, ver a bênção do Senhor sobre todas as coisas que estão perto de mim. Deus pode fazer isso. Na aliança com o Senhor, irmãos, nós entendemos que Ele é o nosso Deus. E nós rompemos com os nossos pecados, rompemos com o nosso eu acho, rompemos com o nosso eu faço, mas passamos a dizer: pela graça do Senhor eu sou o que sou. Pela graça do Senhor eu vou agir no poder e na glória do Senhor. O contraponto desse versículo é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, é o texto de Isaías. E eu queria convidar você então a, nessa hora e nesse dia, fazer realmente um tempo de consagração da sua vida ao Senhor. E ao vir no culto da noite, você coloque de fato a sua vida para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero reconsagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero renovar a aliança que o Senhor tem comigo. Eu quero, ó Deus, de fato experimentar todos os propósitos e planos que o Senhor tem para mim e viver o melhor do Senhor nessa terra para a glória do Teu nome. Queria te convidar a nós orarmos sobre isso. Você não precisa dar nenhuma resposta para mim, você sempre responde ao Senhor. Você sempre está respondendo a Deus. Essa noite, quando entrarmos nesse templo, nós vamos responder ao Senhor. Como? Com as nossas vidas. Não é um acordo escrito, mas é palavra. E o que o homem tem de mais valor é o seu nome e a sua palavra. Como nós respondemos ao Senhor? Dizendo: Deus, meu coração se quebranta na Tua presença. Quero estar perto de Ti, cada vez mais, junto aos Teus pés, Pai. Vamos orar então, em nome de Jesus. Gostaria que você pensasse se essas palavras fazem sentido para você. Se fazem, fale com Deus nessa hora. Se faz sentido que às vezes você já está tão acostumado a entrar e sair da casa de Deus que talvez você já esteja no piloto automático. Entra, sai e as coisas talvez nem façam mais sentido. Fale com o Senhor para que Deus realmente comece a tratar com você. Se você às vezes olha para dentro da sua casa e vê que as coisas estão bem, mas você vê que talvez a sua família já não responde mais a Deus.
Talvez você não veja seus filhos orando mais. Talvez você não veja os seus pais orando mais. Peça ao Senhor que comece a trabalhar isso através de você. Quantas vezes nós dizemos, eu queria tanto a minha casa servindo ao Senhor, mas Deus pode responder. E por aí vai. Meu trabalho, meus vizinhos, essa cidade. Por que que nós temos tantos crentes nessa cidade e às vezes nós vemos que a maldade só está aumentando? Mas se o Senhor estiver mais perto de nós, algo novo vai acontecer. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. E nós te pedimos, Deus, sonda os nossos corações. Senhor, tudo que nós colocamos nessa hora diante de Ti são as nossas vidas. E Senhor, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, Tu que és a autoridade sobre as nossas vidas, Pai, toma o nosso coração nas Tuas mãos. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor Deus, esteja sendo realmente aquilo que mexe dentro da nossa vida. Espírito Santo de Deus, que o Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, esteja também nessa hora confrontando a nossa mente, o nosso coração. E, Senhor, nos dá pelo menos um vislumbre, ó Deus, daquilo que pode ser a nossa vida, se nós nos consagrarmos totalmente a Ti, a cada dia e cada vez mais. Se nós abandonarmos, ó Deus, a vida de pecado, aqueles pecadinhos, ó Deus, que a gente se acostumou tanto, que já fazem parte do nosso dia a dia. Senhor, se o Senhor tocar e nos lavar os nossos lábios, lavar as nossas mãos e os nossos olhos. Senhor, se o Senhor nos livrar, ó Deus, de pecados que nós cometemos de forma tão costumeira, ó Deus, quanta diferença isso vai fazer na nossa vida. Se o Senhor tratar, ó Deus, conosco, como nós tratamos com os nossos amigos, ó Deus, nas nossas rodinhas, nos nossos momentos em que ninguém nos vê, apenas nós ali, o palavreado que nós temos, a maldade que às vezes está dentro dos nossos corações. Senhor, se o Senhor nos lavar, Deus, quão limpo nós seremos e transformados nós seremos. Pai, se o Senhor lavar a nossa mente, o nosso coração, daquilo que muitas vezes nós carregamos, da indiferença, Senhor, da raiva, Pai, da malícia, Senhor, em nome de Jesus, limpa tudo isso em nós. Pai, em nome de Jesus, sopra um vento de avivamento nas nossas vidas. E o que eu peço a Deus em nome de Jesus é que o Senhor, durante todo esse dia, Pai, trabalhe conosco. Senhor, ao sairmos da Tua casa, que o Teu nome, ó Deus, esteja realmente refletido e, ó Pai, trazendo sobre nós uma necessidade nas nossas vidas de reconsagração. Jesus, nós vamos celebrar o Natal dentro de poucos dias, mas que hoje, Senhor, o Senhor nos visite como o Senhor visitou a nossa terra há quase 2000 anos atrás. Que os Teus passos, ó Deus, sejam os passos sobre o nosso coração. Que a Tua cruz, ó Deus, seja hoje realmente cravada nas nossas vidas. E que, ó Deus, nós sejamos transformados para a glória do Senhor. Deus, que nesse culto de hoje à noite, quando entrarmos na Tua casa, Deus, haja uma santa expectativa do Teu mover. Haja, ó Deus, o desejo de ver o Senhor transformando tudo que há em nós, queimando na nossa alma o desejo de fazer algo novo e de viver algo novo contigo. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as nossas congregações, todos os nossos pastores, os nossos presbíteros e diáconos, todos os nossos ministérios. Senhor, que hoje seja um dia, Pai, marcante nas nossas vidas. E que, ó Deus, a partir de então, a Tua igreja, ó Deus, seja realmente alçada para um tempo novo diante de Ti. Seja, ó Deus, cada família aqui impactada com a Tua voz. Seja, ó Deus, cada vida, ó Deus, transformada pelo Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus que oramos.
Amém, Senhor. Meus irmãos, eu só queria